Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai fazer a nossa análise aqui do filme Neruda, do Pablo Larraín. Bom pessoal, como vocês sabem, nos últimos meses a gente tem proposto aí, desde dezembro na verdade, em razão de pedidos que vocês vêm fazendo pra gente, né, análises de alguns filmes. Da última vez, em dezembro, a gente analisou o filme Silenciadas, né, um filme basco que mostra mais ou menos, né, tanto a relação de perseguição, a bruxaria e tudo mais, mas também os impactos da colonização das Américas nas comunidades da Espanha, especialmente ali na região do País Basco, de onde saíam muitos dos homens que iriam, né, realizar a invasão, né, iam violentamente ocupar aqui o território que depois viria a se tornar a América Latina, e o papel das relações de gênero, na questão do Estado, né? Enfim, todas as questões que apareceram lá. E dessa vez, nesse mês, a gente resolveu analisar como um filme interessante, né, o filme Neruda, que é um filme de 2016 do Pablo Larraín, né? Esse filme ele traz, né, como os dois principais protagonistas, o Luis Ñeco como o Pablo Neruda, né, como o poeta Pablo Neruda, e também o Gael García Bernal como um policial, o Oscar Peluchonneau, que é um personagem que a gente não sabe direito se é ficção ou não é, mas que a princípio é um personagem ficcional criado para demonstrar de uma forma ou de outra a perseguição aos intelectuais e enfim, a movimentação de esquerda no Chile depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Então é um filme muito interessante, ele traz muitas características. Eu sei que da última vez eu me empolguei um monte, né? Acho que dessa vez eu vou tentar fazer um vídeo um pouquinho mais curto. É um filme muito legal, assim, em termos de montagem, né? Também é um filme que traz várias homenagens, né? Ele é um filme noir, ele não deixa de ser uma homenagem também a esses filmes de perseguição policial, típicos aí da década de 40, começo dos anos 50. Em vários takes, né, eles fazem essas homenagens, inclusive utilizando técnicas de filmagem típicas daquela época, né, como, por exemplo, você colocar o carro, os atores no carro como se eles estivessem dirigindo e atrás, né, você tem um telão passando a paisagem, enfim, né, mas não apenas isso, né, mas além da montagem do filme, além da estrutura fílmica, digamos assim, ser muito interessante, eu acho que ele é um filme muito legal para a gente abordar diversas questões com relação a fenômenos que estavam acontecendo aqui no período do pós-Segunda Guerra Mundial, ali entre, né, digamos assim, o auge da Guerra Fria, a partir de 1956, e o final da Segunda Guerra e o auge da Guerra Fria. Né? Esse é um período muito importante de várias mudanças que foram acontecendo na América Latina e que são, de uma forma ou de outra, representadas por esse filme, né? De uma forma ou de outra. Claro que ele é um filme muito legal porque ele não aborda, ele não é um documentário, né, sobre a vida do Neruda, ele é uma bioficção, digamos assim, com traços de realidade, mas também com aspectos ficcionais. Mas ele está baseado principalmente numa lei, a Lei de Defesa... deixa eu pegar aqui minha colinha. Só um minutinho. A Lei de Defesa da Segurança e da Democracia de 1948. Né? Ela foi uma lei estabelecida pelo presidente do Chile, que foi eleito com o apoio dos comunistas, né, ali em 1945, na legislação de na eleição de 1945, né, um período muito importante. Tem uma parte no filme, logo no começo, quando a perseguição policial ao Neruda vai acontecer, esse policial, o Oscar Peluchonneau, ele chega a comentar uma coisa que para nós se torna de uma forma ou de outra algo muito claro devido à nossa perspectiva histórica sobre os movimentos geopolíticos desse momento, desse período, né? Mas que naquele período talvez não fosse tão claro, né? Ele chega a falar, né, lá no comecinho, que o presidente dos Estados Unidos, que o presidente do Chile, né, que era o chefe dele,
tem um chefe que era o presidente dos Estados Unidos, né? Então você tem aí, de uma forma ou de outra, essa colocação de uma forma bem interessante. Repito, que para nós é um aspecto muito claro, muito visível, mas que naquele período ainda estava sendo construído. A gente tem que lembrar que o esforço pan-americano dos Estados Unidos, né, em que pese a doutrina Monroe tenha existido já desde o século XIX, esse esforço mais próximo dos Estados Unidos de ocupar um espaço na América Latina, principalmente na América do Sul, se dá de uma forma ou de outra com mais ênfase depois apenas da Segunda Guerra Mundial, né? Até então, as intervenções dos Estados Unidos ao redor do continente americano se davam com mais ênfase, digamos assim, na América Central e no Caribe, né? É depois da Segunda Guerra Mundial que há um esforço dos Estados Unidos de se colocar também na América do Sul. Ontem, eu tô gravando esse vídeo no dia 21 de janeiro, na sexta-feira, e ontem a gente teve, né, a morte da grande Elza Soares, né, acho que a maior artista que a gente já teve no Brasil, que faleceu aos 91 anos, uma vida enorme, que, ao contrário do normal, né, ela acabou a vida dela, né, sendo reconhecida por todo o trabalho dela. E ela e o Miltinho têm um samba muito interessante, chamado Boogie Woogie, que é um samba que traz um pouco desse esforço, né? Ele é um samba da década de 50, mas que fala justamente, né, que ele está tentando trazer as influências que chegavam a partir dos Estados Unidos, citando nominalmente a política da boa vizinhança. Né, aquela política que a partir da década de 40 vai tentar ser colocada na América do Sul como um posicionamento dos Estados Unidos contra a presença de países europeus aqui na região. É muito importante, a gente fez aqui no canal um tempo atrás um vídeo sobre a geopolítica do Chile, né? E é muito importante a gente lembrar sobre o que acontecia aqui na região do Cone Sul antes da Segunda Guerra Mundial. A gente tinha, como demonstra o professor Luiz Alberto Muniz Bandeira, acho que esse livro dele em específico está lá no meu quarto, mas ele tem um livro chamado Brasil, Argentina e Estados Unidos, em que ele demonstra justamente que aqui na região do Cone Sul, as disputas territoriais que se firmaram, né, que acabaram, digamos assim, de forma interestatal, as grandes disputas territoriais, né? A gente tem uma guerra em 1995, mas com o fim da Guerra do Chaco em 1935, que a gente tem a finalização das grandes guerras de conquista territorial aqui na América do Sul. Né? Então a gente tem, até a Segunda Guerra Mundial, os países da região ainda garantindo, né, a sua configuração territorial. Né? A Guerra do Chaco, que é a guerra que disputa essa região entre Bolívia e Paraguai, é a última guerra regional aqui da América do Sul de grande disputa territorial, inclusive porque ela é uma guerra onde acontece justamente essa disputa entre não apenas os países envolvidos, mas os países que estão no seu entorno, com o Chile, a Argentina, o Brasil apoiando, né, ou o Paraguai ou a Bolívia em razão da sua percepção sobre qual seria a maior vantagem para si com relação a essas disputas territoriais. A década de 10, por exemplo, é a década em que o Acre entra no território brasileiro, em que as disputas brasileiras com a Argentina, por exemplo, no entorno da questão das missões, se resolve no começo do século XX apenas, né? E é esse movimento que, de uma forma ou de outra, o filme demonstra. Porque depois da Segunda Guerra Mundial, depois da Guerra do Chaco, né, em que essas grandes disputas territoriais na região acabam acontecendo, é que de uma forma ou de outra se fortalecem os regimes, né, e as instituições policiais aqui na região. Não à toa, é a partir da década de 30, com a modernização dos países, que a gente vai começar a ter cada vez mais, não apenas uma preocupação com a segurança pública, porque a ideia de segurança e defesa aqui na região, ela sempre envolveu esse medo, né, das camadas populares, né, esse alijamento dessas camadas populares da participação política, mas principalmente a gente tem, a partir da década de 1930,
e em 1940, principalmente, o início da institucionalização, né, desses sistemas de segurança pública. Não à toa, né, que o filme mostra ali que o próprio filho, o próprio pai pretendido, digamos assim, né, aquele que talvez seja o pai desse policial, do Oscar Peluchonneau, Olivier Peluchonneau, é justamente aquele que funda a Polícia Nacional de Investigação Chilena, né, a PNI, que até hoje existe. Né? Aqui no Brasil, a gente vai ter a instituição das polícias, das forças públicas, né, a partir do fim do regime do Vargas, em 1945, e um movimento em que as polícias começam a se tornar fontes importantes de controle político e de controle social aqui na região. Né? Se a polícia na Europa ou nos Estados Unidos mesmo começa a assumir a partir do fim do século XIX um papel político relevante, aqui na América do Sul é a partir desse período da década de 30, década de 40, em que os métodos policiais também vão começar a ser, de uma forma ou de outra, institucionalizados e vão ser trazidos como questões que os estados têm que resolver. E isso fica muito claro, né, ao longo do filme, ao longo, né, da forma como o filme vai sendo mostrado. Porque os campos de concentração que vão ser utilizados nesse período são campos de concentração que são, digamos assim, reformados, né, reutilizados pelas ditaduras antes e depois do filme. Né? O Augusto Pinochet, que chega a aparecer no filme, que foi o principal teórico que escreveu uma obra sobre geopolítica lá no Chile de forma bem importante, e que depois, né, vai ser o grande genocidário, né, o grande genocida, o grande ditador lá do Chile, na década de 70, vai utilizar esse mecanismo, né, esses arquipélagos, digamos assim, para utilizar o termo do Solzhenitsyn, né, ou seja, essas estruturas espalhadas pelo território nacional que, de uma forma ou de outra, servem para esse tipo de restrição política, que servem para esse tipo de caça. Né? E aí a gente tem uma conversa muito interessante ali no filme, inclusive entre os personagens principais, a respeito de para que serve cada uma das prisões políticas. Né? Porque você tem ali, claro, como grande figura, né, o próprio Pablo Neruda, que nesse período foi senador da República pelo Partido Comunista. Né? Ele é eleito em 1945 como senador, e em 1948 sai essa lei, né, pelo governo do González Videla, o presidente, né, do Chile na época, que vai emitir essa lei cassando os direitos políticos dos comunistas. Vejam que esse é um movimento que vai acontecer aqui no Brasil também, né? Quando o Partidão, por exemplo, quando o PCB, ele é jogado na clandestinidade pela segunda vez, né? Depois de ter sofrido perseguição durante o regime do Vargas, também é no controle do Dutra, né, aqui do governo do Dutra, que o Partidão vai entrar na clandestinidade novamente. E aí que a gente começa a enxergar, porque vejam, esse é um movimento muito importante que passa a acontecer a partir da década de 1930 à década de 1940. Porque é esse momento em que os países da América do Sul, eles vão principalmente se urbanizar. Eles vão ter uma população urbana cada vez mais importante, uma população urbana cada vez mais ativa politicamente. Né? E você começa a ter, então, uma participação política pública muito mais pautada, né, nos anseios das populações que vivem nas regiões urbanas. Né? De uma forma ou de outra, as grandes modificações e a forma que o populismo assumiu em países como o Brasil, como a Argentina, de uma forma ou de outra dizem respeito a esse processo de urbanização cada vez mais aprofundado, né, e que traz certas dificuldades para o Estado lidar com a questão da segurança pública. Né? Porque não só ela vai começar a se tornar, de uma forma ou de outra, um tópico importante em decisões, né, em políticas e programas nacionais voltados para essa área, mas principalmente ela vai envolver técnicas e táticas cada vez mais intrincadas, né, de lutar contra esses que são encarados como ameaças à segurança.
né? Eu falava que a gente tinha, né, justamente essa distinção apresentada ali no filme, porque a gente tem a prisão demonstrada ali ao longo, né, do filme, e essa conversa entre o Neruda e as populações que ele busca representar na sua poesia, não só na sua participação no Senado, né, sua participação política, mas também por meio da sua obra, né, de conversa, né, entre aqueles que estão sofrendo, né, sendo presos mesmo, e aqueles que de uma forma ou de outra estão sendo apenas perseguidos, né? E há uma conversa muito interessante ao longo do filme sobre se há necessidade mesmo de prender ou não o próprio Pablo Neruda, se para o governo é mais interessante ter o Neruda preso ou demonstrar de uma forma ou de outra esse esforço e essa tentativa de uma forma ou de outra de tentar ir atrás, de mostrar que está indo atrás desse grande símbolo nacional na época, né, muito reverenciado pelas camadas populares. Nesse caso da urbanização, a gente enxerga esses mecanismos também utilizados para mobilizar e para alterar a opinião pública. A gente percebe muito isso desde o começo do filme, na primeira cena em que aparece um momento de debate do Neruda dentro do Senado chileno, né, até o fim do filme, com relação a esse processo de tentativa de manipulação da opinião pública. Então a gente tem algumas cenas onde isso começa a se tornar cada vez mais importante, porque esse período da década de 40, da década de 30, é o período da introjeção, digamos assim, da comunicação em massa. A professora Maria Lígia Prado e a professora Gabriela... deixa eu ver aqui onde está. Esse livro eu sei que está por aqui. No seu livro sobre a história da América Latina, deixa eu ver aqui onde está esse livro. Problemas técnicos, já voltamos. Bom, eu acho que eu deixei lá em Curitiba o livro da professora Maria Lígia Prado. É um livro curtinho chamado História da América Latina, é um livro muito interessante nesse sentido. E aqui está o livro do professor Luiz Alberto Muniz Bandeira, Brasil, Argentina e Estados Unidos, Conflito e Integração na América do Sul, da Tríplice Aliança ao Mercosul, que aborda, né, e apresenta de forma bem relevante, eu vou colocar todas essas referências aqui embaixo, né, que fala muito a respeito desse processo, né, tanto o processo de urbanização, como o processo, de uma forma ou de outra, relevante, de controle, né, e de manipulação, não tanto manipulação no sentido de mentira e tudo mais, mas principalmente a discussão a respeito do papel que a opinião pública passa a ter, justamente depois desse processo de urbanização, né, no apoio às instituições estatais que têm, né, como papel principal justamente esse papel essa discussão sobre sobre os bandidos, né, a construção da ideia de uma sociedade organizada no entorno justamente dessa construção e dessa imagem, né, daquilo que seria, de uma forma ou de outra, esse papel, né, em organização social, né, de uma forma ou de outra, estabelecimento, né, daquilo que seria a boa ordem dentro das sociedades. Aqui nesse livro, Bandidos, o Eric Hobsbawm aponta um pouco esse processo, né, de como que em algumas regiões da América Latina, principalmente, a gente passa a ter esses bandidos, né, porque, claro, à medida em que você cria a imagem da polícia como herói, você também vai criar a imagem do bandido como o anti-herói ou como o herói popular, de uma forma ou de outra, né? E essa discussão aparece muito também no filme,
né, o apoio popular e o apoio do partido, que de uma forma ou de outra tem o Neruda, é também aquilo que às vezes o denuncia, às vezes traz um apoio principal importante da população, né, mas principalmente aquilo que também leva a polícia a encontrá-lo ou não, né? E no caso brasileiro, esse livro da professora Valnice Nogueira Galvão, No Calor da Hora, traz um pouco, né, com um arquivo, digamos assim, daquilo que acontecia com relação à Guerra de Canudos, né, que é, de uma forma ou de outra, um esforço junto com a Guerra do Contestado de mobilizar a opinião pública cada vez mais urbana para ações internas das forças de segurança contra essas rebeliões populares, algo que aparece também no filme, né, seja nos cartazes que denunciam que o Neruda é traidor ou o Neruda é comunista, né, criando-se aí essa imagem, né, e essa figura do comunista infiltrado, né, soviético, enfim, que começa a se disseminar principalmente na esfera de segurança pública aqui da América do Sul, mas também, de uma forma ou de outra, o papel que passa a ter essas redes de comunicação em massa, né? É o período do cinema, o período do cinema no ar também, que é um ativo cultural importante para construir essa imagem do bom policial ou do policial que não joga de acordo com as regras, mas que pega o bandido, enfim, né? Essas ansiedades urbanas vão ser trabalhadas também por filmes de terror, por filmes de desconhecimento, na verdade, né? Como o Hitchcock, né? Esses grandes filmes desse período tratam um pouco, né, desse desconhecido, do escondido, de como que no urbano tudo é meio público, mas também é privado. A gente tem o papel dos serial killers e tudo mais, né, sendo mobilizado de uma forma ou de outra. Mas também numa cena em que a primeira esposa do Neruda teve 3 esposas, a primeira esposa do Neruda aparece falando na rádio, e a partir do momento em que ela não fala aquilo que as autoridades querem que ela fale, ela é retirada, né, e ela é mandada para outro... enfim, a fala pública dela acaba não acontecendo. Então são alguns elementos, né, que ajudam a entender, a partir desse filme, alguns aspectos interessantes desse processo, né, de como que inicia esse processo pós-guerra, desse anticomunismo pós-guerra, porque acho que a gente pode entender aqui, né, esses 2 momentos do anticomunismo na América do Sul. A gente tem um momento até a Segunda Guerra Mundial em que esse anticomunismo ele é visto principalmente a partir do prisma da Revolução de Massas, né, e o populismo surgindo aí na década de 30 e 40 meio que para contrapor a mobilização dessas massas, tanto urbanas como camponesas, e a partir da década de 50, né, assim, aí do fim da década de 40, do pós-Segunda Guerra Mundial, como uma questão de segurança pública, né? E aí, como uma questão de não mais de eliminar as oligarquias regionais, que podiam, de uma forma ou de outra, servir como base de apoio para essas revoluções, como foi até né, durante todo o século XIX, a América do Sul passou por disputas violentíssimas entre oligarquias regionais, até para organizar e estabelecer a forma dos estados nacionais aqui na região, né? Então até a Segunda Guerra Mundial a gente tem um pouco disso, e a partir da década de 40, né, o fim da Segunda Guerra Mundial, né, com o fim da Segunda Guerra Mundial em diante, a gente já passa a ter isso sendo tratado mais como uma questão de segurança pública e um tema a ser tratado pelas polícias, principalmente, né? É um filme muito bom, é um filme muito legal, muito interessante, ele faz diversas conversas, então eu convido quem não assistiu para assistir e comentar aqui se vocês concordam ou não conosco com essas colocações, tá bom? Tchau, gente, até semana que vem.